Eu queria agradecer o convite da equipe e para falar para vocês sobre probióticos na antibiótico terapia. Mas antes de falar de antibiótico terapia e do porquê de probiótico, eu acho interessante a gente tentar entender a importância dos micro-organismos. Eles fazem parte de uma parte expressiva do nosso peso corporal, sendo 1 a 2 quilos. A gente tem mais células de micro-organismo no nosso corpo do que a gente tem célula no nosso corpo, e o genoma deles é muito mais expressivo que o nosso. E eles evoluíram em simbiose com o organismo humano. Com isso, enquanto eles ganharam casa e comida, nós ganhamos em função digestiva, absortiva, imunológica, hormonal, detoxificante e neurocomportamental. Por isso, eles são reguladores chaves tanto na fisiologia quanto na patologia do hospedeiro, ditando os processos de saúde e doença. Então, a gente tem duas classificações possíveis de micro-organismos quando a gente separa por coloração de Gram. Então, a gente tem os micro-organismos gram-positivos, que eles têm uma camada expressiva de peptídeo glicano sobre uma bicamada lipídica, e os micro-organismos gram-negativos, que têm duas bicamadas lipídicas, no meio uma camada não muito expressiva de peptídeo glicano. E ancorado a essa membrana bicamada externa, a gente tem o lipopolissacarídeo descrito na literatura como uma endotoxina. Por que é uma endotoxina? Porque quando as bactérias patogênicas elas se sobressaem às benéficas, a gente tem uma quantidade bastante pronunciada de LPS, diminuindo a expressão das tight junctions, que são as proteínas que vão fazer as células se manterem unidas, e aumento da permeabilidade intestinal. No inglês a gente chama isso de leaky gut, que ele, traduzindo ao pé da letra, é o intestino que vaza, exacerbando processos inflamatórios. E as gram-positivas, elas têm a camada de peptídeo glicano, que consegue aumentar a expressão das proteínas da tight junction e aumentar a secreção de peptídeo antimicrobiano, que são os nossos antibióticos naturais, e também aumentar a expressão e secreção de mucina, que é uma proteína que recobre o trato gastrointestinal, fazendo uma proteção mecânica contra os micro-organismos. E a gente tem descrito na literatura bastante desfecho não muito favorável quando a gente tem um desbalanço desses micro-organismos, que pode ir desde piora de sintomatologia de transtornos do espectro autista, até inflamação, obesidade, diabetes tipo 2, aterosclerose, podendo chegar a desfechos cardiovasculares. Então, a gente tem vários mecanismos de ação dos probióticos, que é quando a gente tenta suplementar micro-organismos para sobrepor os danos pela uma má composição intestinal de micro-organismos intestinais, dentre eles interferência com os patógenos, melhora da função de barreira, modulação imunológica e produção de algumas substâncias neurotransmissoras. Quando a gente faz tratamento com antibiótico, a gente tem muito comumente a diarreia associada à antibiótico terapia. E isso talvez pelo efeito tóxico direto do antibiótico no intestino, ou pela função digestiva alterada, que é secundária à concentração reduzida das bactérias intestinais, e pelo crescimento excessivo de micro-organismos patogênicos. Lembrando que os antibióticos, na maioria das vezes, eles atingem a camada de peptídeo glicano, que é tanto das bactérias gram-positivas quanto das gram-negativas, sendo então antibióticos não seletivos. Então, a gente tem diversas cepas de micro-organismos que podem ser utilizadas na suplementação probiótica. Esse artigo descreve de forma bastante clara a ação de cada um deles, mas a gente tem que essas duas primeiras cepas são as mais relacionadas quando a gente pensa em tratamento de diarreia associada à antibiótico terapia. E para finalizar, essa meta-análise mostra a, de, como é que o tratamento com probiótico é favorável no tratamento dessa diarreia associada ao uso de antibióticos. Muito obrigada pela atenção, eu fico à disposição e agradeço o convite.